Administração Financeira 2, parte 2, além dos dividendos. O relacionamento de uma empresa com seus acionistas vai além dos dividendos. Há vários outros proventos neste relacionamento. E é o que vamos ver nesta parte da aula. Começando com bonificações em ações, depois desdobramento e depois grupamento. Bonificação em ações. No Brasil, decorre da incorporação de lucros ou reservas ao capital social da empresa. Para a questão tributária, a Receita Federal do Brasil, o custo da bonificação é o valor do lucro ou da reserva capitalizada que corresponder ao acionista. É expresso em porcentagem. O desdobramento de ações é expresso em índice e para a Receita o custo é igual a zero, pois apenas houve aumento na quantidade de ações, não houve aumento no valor monetário. Em relação ao desdobramento, vale essa matéria aqui de 2016, que vocês vão ver o desdobramento muito pequeno, ou seja, nos últimos anos as empresas têm feito pouco desdobramento. E aqui está uma série de razões, de argumentação, e vale a pena dar uma olhada nesta matéria. Em relação a grupamento de ações, quando você junta várias ações em uma, há algumas explicações. Diminuir custos de transação, adequar intervalo de preço. Nos Estados Unidos há requisitos de preço mínimo, aqui não. Diminuir o número de ações e de acionistas, o que diminui exigências nos Estados Unidos também, aqui não. Em relação à recompra de ações, que pode ser considerado um outro provento também. Nos Estados Unidos, há compras no mercado, há ofertas de compras generalizadas para todos os acionistas e há recompras direcionadas. No Brasil, as recompras podem ser usadas para cancelamento ou permanência em tesouraria. Nos Estados Unidos, há uma forte questão fiscal, um incentivo fiscal para as recompras. Por quê? Porque os dividendos são tributados a alíquotas e às vezes alíquotas altas. Então a recompra é quase que um substituto, é uma parte importante da política de dividendos, quase que um substituto dos dividendos. No Brasil, este argumento não cabe, por quê? Porque os dividendos no Brasil não são tributados na pessoa física. Outro provento, juros sobre o capital próprio. Os juros sobre o capital próprio são calculados sobre o PL e limitados a TJLP. São limitados também a 50% do lucro do período ou 50% dos saldos dos lucros acumulados e reservas de lucros de períodos anteriores. Os juros sobre o capital próprio incidem na fonte 15% e eles podem ser, ao invés de serem pagos aos acionistas, eles podem ser integralizados ao capital, um aumento de capital. São classificados como despesa operacional, dedutível do imposto de renda na pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Na concepção dos juros sobre o capital próprio, eles tiveram a argumentação de substituir a correção monetária do patrimônio líquido, que caiu lá em 1994, 1995, se eu não me engano, 95, a lei do Plano Real. Juros sobre o capital próprio. Este exemplo, eu vou destacar o quê? Eu vou destacar o benefício fiscal. Eu vou voltar ao benefício fiscal, que é tão importante na disciplina de estrutura de capital. Temos três exemplos aqui. Empresa A, B e C. Uma situação A, B e C. Eu fiz o exemplo com custo do capital de terceiros, 13%, taxa de juros de longo prazo, 8%, imposto de renda e contribuição social na pessoa jurídica, 34%, imposto de renda retido na fonte, de 15%.
Nós vamos fazer essas três situações. Na situação A, não há dívida. Na situação B e C, há dívida e capital próprio. E vocês vão montar esta DRE. Na situação A, como não há dívida, não há juros e também não há juros sobre o capital próprio. Na situação B, há juros, mas não teremos também juros sobre o capital próprio. E na situação C, há juros e juros sobre o capital próprio. Vamos analisar a remuneração do capital e o benefício fiscal. Aqui está A, B e C. Então aqui não tem juros, nem juros sobre o capital próprio. Aqui tem juros e juros sobre o capital próprio. Todo lucro líquido será distribuído como dividendos, que está aqui. Então vamos ver a remuneração do capital. Para o credor, aqui não há dívida, aqui o credor recebe 26 e 26. Para o acionista aqui recebe 24 de juros sobre o capital próprio, só que há uma dedução na fonte de imposto de renda de 15%, 3,6%. Então ele recebe de juros sobre o capital próprio líquido 20,4%. E recebe os dividendos restantes aqui da DRE que nós montamos aqui em cima. Então, olha, dividendos 52,80, 35,64 e 10 e 20. Desculpa, 19,80 está aqui. Então aqui está a soma de toda a remuneração, aqui 61,64, aqui 66,2, que nós somamos o que o credor recebe, mais o acionista com os juros do capital próprio e dividendo, o 19,80. Veja só, olha o efeito do benefício fiscal. Desta situação A para esta, a remuneração do capital aumentou 8,84. Resultado do quê? 34% dos juros, que é a economia fiscal da dívida. Desta situação para esta, além dos 8,84, houve um aumento de remuneração de 4,56, que é a economia de imposto de renda líquida propiciada pelos juros sobre o capital próprio. Os juros sobre o capital próprio, 24, economizam 34% disto aqui de imposto de renda da pessoa jurídica, deste aqui, e isto aqui paga 3,6%. Então, se nós tivermos 34% de 24, que é a economia, menos 3,6, que é retido na fonte, há um benefício fiscal de 4,56. Benefício fiscal total nesta situação, 13,4. Por isso que a remuneração aumenta de 52,80 para 66,2, ou seja, uma variação de 13,4. Vejam a importância do quê? Da questão fiscal quando nós trabalhamos o quê? Não apenas o capital de terceiros, que vem uma economia fiscal via juros, mas também os juros sobre o capital próprio, porque ele é uma despesa classificada como operacional e dedutível para fins do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Com isso, nós terminamos esta parte da aula, que nós vimos o quê? Outros proventos para os acionistas que não os dividendos. Qualquer comentário, mandem-me um e-mail. Na próxima parte, política de dividendos, a irrelevância.